Calma aí. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, tô aqui de volta com essa voz estranha, eu sei, tava resfriada esses dias, mas ainda assim eu tô querendo gravar pra vocês porque eu arranjei um tempo livre aqui, então vai com essa voz mesmo. Mas e aí, gente? Eu voltei pra gravar mais esse vídeo e é, na verdade, uma continuação daquele vídeo que eu gravei pra vocês sobre temas que eu acho que são interessantes, que podem cair na redação do Enem. Então eu fiz meio que uma parte 2 para temas possíveis de cair no Enem. Eu sei que o Enem tá bem aí, tá chegando, falta acho que menos de um mês, né, pra chegar o Enem. Então eu acredito que vocês que vão fazer o Enem já devem ter feito, tipo, milhões de redações, já devem ter treinado vários tipos de temas, então eu só quero acrescentar em algo que seja útil pra vocês, de algum modo. Eu sei que vocês já estão bem craques nisso, mas sei lá, vai que vai ajudar de algum jeito, vai que por acaso cai algum tema que eu tô querendo falar agora, então eu tô tentando ajudar, né? Então, se você não conhece meu canal ainda, curta esse vídeo, se inscreva no canal, comente aqui embaixo depois, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante dos vídeos. Veja os outros vídeos também que eu já coloquei aqui sobre o Enem, sobre a redação, eu sei que você vai gostar bastante, falou? Então vamos falar logo do que eu vim falar, que é justamente esses temas de redação que eu acho que são prováveis para cair nesse ano. Então, o primeiro deles, que eu acho interessante, é sobre insegurança. Eu acredito que vários de vocês lembram daquele episódio que teve no final de janeiro e no começo de fevereiro, que foi a greve da PM. E principalmente foi no Rio de Janeiro e aqui no Espírito Santo. Não lembro muito bem se teve em outros estados, mas principalmente nesses dois estados. Eu lembro que foi um período assim muito tenso. Eu lembro que a gente não saía de casa, não ia nem na padaria comprar pão, tipo, tava com muito medo, tava todo mundo com um clima muito de medo. E eu ainda moro em condomínio fechado, então tava um pouco mais segura, mas ainda assim era muito tenso. Então, eu lembro assim que nas ruas você ouvia assim, polícia passando e gente, quase ninguém na rua, sabe assim, carro nenhum passando na rua, era horrível. O clima que tava era horrível. Durou mais ou menos entre 1 e 2 semanas, acho que foi 1 semana e meia que durou. As pessoas que estavam em aula, como meu irmão, por exemplo, não teve aula durante essa semana. Todo mundo ficou em casa, parado, quieto, assim, comprando coisas dos vizinhos quando acabava, tipo, comida e tal. A gente evitou bastante sair de casa. E assim também aconteceu no Rio de Janeiro, que eu ouvi falar pelos noticiários, principalmente no Rio de Janeiro e aqui no Espírito Santo. Então, por que eu acredito que esse possa ser um tema relevante? Porque insegurança já é um tema assim que tem bastante questão que envolve questões sociais, questões que o governo e a sociedade estão inseridas juntas para procurar alguma solução possível. Então, é justamente esse tipo de tema que o Enem, acredito eu, gosta de cobrar. Então, eu acho que o Enem não cobraria especificamente para você falar sobre esse evento que aconteceu, mas eu acredito que talvez nas coletâneas poderia ter um texto falando sobre isso, sobre essa greve da PM que teve, outro texto falando sobre o aumento do número de casos de violência no Brasil, violência por arma de fogo, alguma coisa do tipo, sabe? Então, o aumento do número de pessoas em presídios, não sei, alguma coisa do tipo, assim, que envolva a situação de insegurança que o Brasil vive nos dias atuais, entendeu? Principalmente naquela época que ocorreu, né, naqueles meses, mas que continua tendo aí na nação brasileira. Então, e como é que eu falaria no meu texto? Eu poderia falar, principalmente na conclusão, em relação a uma ação governamental de criação de políticas públicas de segurança, sim, para aumentar a segurança da população, sim, mas principalmente de educação. Por quê? Aí eu falaria, por exemplo, um desenvolvimento, tô dando um resumo assim geral do que eu falaria e aí você montaria seu texto, entendeu? Só tô falando os meus pensamentos, como é que eu falaria algumas coisas que estariam na minha redação se tiver esse tema do Enem, entendeu? Então, eu entendo que a educação é muito importante nesse quesito de segurança também. Porque eu colocaria, por exemplo, no meu primeiro desenvolvimento, que é onde eu geralmente coloco alusão histórica, ou alguma alusão filosófica, a frase de que Michel Foucault fala. Michel Foucault, ele é um filósofo basicamente contemporâneo, assim, ele morreu, na verdade, mas faz pouco tempo. Foi mais ou menos no século passado que ele viveu. E ele defendia muito essa relação entre educar antes de punir. Então, não tem como a gente querer matar os ladrões
prender os bandidos, sabe? A sociedade muitas vezes tem um sentimento de vingança contra os bandidos, contra essas pessoas que matam, que roubam e tal. Não que, enfim, eu esteja a favor de soltar os bandidos, qualquer coisa do tipo, mas muitas vezes a sociedade é vingativa. Isso, muitas vezes, a mídia que coloca nas pessoas, essa sensação de bandido bom é bandido morto, sabe? Essa coisa de mata os bandidos, prende os bandidos e aí a gente fica livre. Não, porque os bandidos, essas pessoas que são, principalmente que moram em favelas e estão nesse meio social que é um pouco mais ruim, eles são pessoas como nós. Assim, não tem como negar que não é. Então, antes de ter um combate à insegurança, tem que ter um investimento na educação. Porque imagina, se tivesse uma educação efetiva, uma educação de base, fundamental, médio, ensino superior, de qualidade, essas pessoas talvez teriam uma chance maior na vida. Pessoas que às vezes não têm condições, não têm dinheiro para bancar uma faculdade ou uma escola particular, sabe? Que no Brasil atualmente praticamente as particulares são melhores. A educação pública no Brasil não é muito boa. Mas se tivesse investimento maior na educação pública do Brasil, como é que seria a educação dessas pessoas? Elas seriam um objetivo de vida, sabe? Iam ter uma chance de crescer na vida. Só que muitas vezes o que nós observamos hoje é que essas pessoas não têm condição nenhuma, sabe? Crescem em um meio que já é um meio ruim, que já é um meio que faz elas quererem tender ao mundo do crime. Aí, entrando nisso, você poderia até falar um pouco do determinismo de Taine, que o homem é fruto do meio em que vive. Então, muitas vezes, a pessoa estaria uma criança que cresce, é uma criança que é boa, mas que cresce no meio que é ruim e acaba, por falta de perspectiva, tendendo a escolher aquele caminho ruim. Entendeu? Então nem sempre, entenda, né? Mas não é que eu tô falando que não tem culpa, mas nem sempre a culpa era aquela criança que cresceu naquele meio e que virou um jovem, um adulto que tá naquele meio ruim, que começa a praticar aquelas coisas ruins, sabe? Então eu acho que antes de tudo deveria ter um investimento na educação. Eu sei que é uma proposta minha que é meio utópica, assim, que como é que o Brasil vai mudar isso de uma hora para outra? Não vai mudar. Mas eu estou dizendo de um modo a longo prazo, sabe? Se tivesse uma educação de qualidade, igual a gente vê em outros países, em que os casos de violência do tipo que são do Brasil são bem menores, são bem reduzidos. Igual nos Estados Unidos, você pode deixar, geralmente as casas nem tem cercas, os carros ficam tipo em garagens, mas próximos da rua, sabe? É totalmente diferente do que no Brasil. Isso eu tô comparando em relação à educação também, sabe? Que é oferecida lá e que é oferecida aqui. Então, eu acredito que se tivesse investimento, resumindo, na educação, antes de querer punir essas pessoas, ia ser algo bem mais benéfico, que iria reduzir bem mais a insegurança e a violência no país. Então, depois de investir na educação, aí sim, o governo deveria sim investir em segurança, investir na maior policiamento nas ruas, na maior equipação não, equipamentos para as prisões, sabe assim, mais infraestrutura, isso aí que eu queria dizer. Nas prisões, sabe, porque tem muitas prisões que são super lotadas e isso favorece muitas vezes a formação não é panelinhas, quero dizer, a formação de gangues dentro das próprias prisões, sabe, favorece até mesmo o tráfico dentro das prisões. Isso acontece muito nas prisões brasileiras. Os presos também vivem lá em condições muito ruins, muito precárias, tipo quartinhos, celas que eram para 10 presos, ficam lá 60 presos. Então é horrível. Como é que esse preso vai ser reinserido na sociedade depois de tudo que ele viveu lá dentro? E depois, quando ele sai também, que ele não tem trabalho, não tem uma formação própria, assim, uma formação básica para ter um trabalho também, não é qualificado de forma nenhuma, ele volta para a sociedade de onde ele saiu, porque ele foi preso, do mesmo modo como ele entrou na prisão. Sabe? Então ele não tem perspectiva nenhuma, então muitas vezes eles voltam ao mundo do crime, porque às vezes é a única fonte de sustento deles. Às vezes até assim, é benéfico para eles roubar ou fazer o que eles fazem, contrabando, sei lá o que, porque é a fonte de renda e é lucrativo para eles. Só que e se eles tivessem uma segunda opção? Que seria na verdade a primeira, uma opção de trabalhar, de ter um alvo que eles, mas não assim, um trabalho que eles não vão ganhar dinheiro nenhum, mas um trabalho que fosse recompensador, sabe? Que eles estudassem, que eles trabalhassem e tivessem um retorno daquilo que eles estão fazendo. Eu tenho certeza, eu acredito que muitos casos de pessoas muitas vidas de pessoas podiam ser mudadas através da educação.
Eu tenho certeza disso. Então, eu acredito que essa pode ser, sim, um grande investimento do governo em relação à redução da insegurança e da violência. E a sociedade também teria que ter uma mudança ideológica em relação a essa opinião de que o bandido tem que ser preso, tem que ser morto, tem que ser excluído da sociedade. Não, ela tem que ter um papel de tentar reintegrar esse preso à sociedade. Então, isso influencia também nos números de violência, nos números de insegurança. Então, eu acredito que eu falaria alguma coisa em relação a isso. Michel Foucault, Taine, determinismo de Taine, e essas medidas de interferência do governo na sociedade, tanto de medidas de segurança quanto de educação. Tá bom? O segundo tema que eu acho interessante é o tema de acessibilidade, principalmente em relação a deficientes físicos. Então, cadeirantes, pessoas cegas, surdas, qualquer pessoa que seja deficiente físico. Por quê? Porque no nosso país a gente vê que muitas pessoas que são deficientes, elas não têm o tipo correto de acessibilidade à sociedade e aos lugares públicos quanto elas deveriam ter. Por exemplo, pessoas que não tem nenhuma deficiência, que estacionam o carro em vaga de deficiente. Isso é horrível para aqueles que são deficientes, porque justamente naquele local era um local perfeito para eles descerem de forma correta, para eles conseguirem se mobilizar pelo local e chegar até onde eles querem chegar. Muitas vezes você pode ver nas ruas, as calçadas são impróprias para cadeirantes. Não tem rampas para acesso aos locais públicos, como tipo shoppings ou supermercados talvez menores. Então existem na verdade leis que regulamentam isso, mas muitas vezes os comerciantes e as cidades em geral, a população não obedece essas leis, entendeu? Então a acessibilidade dessas pessoas fica muito reduzida. Em relação também a pessoas, por exemplo, surdas ou cegas, nas escolas tem muito poucos programas de integração desses deficientes. Por exemplo, nas escolas, eu já estudei com uma pessoa que ele tinha um tipo de deficiência, não sei muito bem o que era, mas ele se comportava um pouco mais como uma criança, mais ou menos um autismo ele tinha. E aí a minha sala, as pessoas excluíam ele, assim, muito, porque ele era muito diferente e tal, e a professora não sabia, às vezes, como integrar ele à nossa sala de aula, sabe, a todos os colegas. Ele tinha a mesma idade que a gente, só que ele não sabia se comunicar muito bem com a gente, não era do mesmo jeito, sabe? E muitas vezes, por ser diferente, a gente excluía ele. E isso tá errado, sabe? Tem que ter profissionais treinados para conseguir incluir essa pessoa. Não fazer com que ele seja diferente, tipo, pegando todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência e criando uma nova sala na escola. Não, mas pegando esses deficientes e incluindo na sala, porque todos eles são pessoas normais, sabe? Tem a deficiência? Tem, mas tem que ter o direito de ser incluídos como pessoas normais, como pessoas que são seres humanos, sabe? Que realmente são seres humanos e têm todos os direitos do mundo de serem incluídos. Então, o que eu falaria muito nessa redação sobre acessibilidade é o direito de inclusão, é o direito de participação na sociedade, que todas essas pessoas têm, assim como as pessoas que não são deficientes, sabe? Então eu falaria um pouco disso sobre a escola, sobre a necessidade de inclusão nas escolas, sobre a regulamentação de leis, que apesar de existirem leis, muitas vezes as punições não são eficazes. Então eu falaria um pouco sobre isso, sobre a necessidade de se aumentar a punição e de infundir um pouco mais essa necessidade de, sabe, de você se preocupar em não estacionar na vaga de deficiente, em cumprir corretamente a lei, não pensando só em você, pelo menos eu não vou estacionar só porque se eu estacionar eu vou ser punido. Não, mas porque você sabe que ali é um direito de uma outra pessoa, sabe? É um direito que a pessoa tem de estacionar naquele local. Mesmo que não tenha nenhum carro ali agora, tem aquela vaga de deficiente, você não pode estacionar ali. Porque ali é uma pessoa que vai estacionar ali, que precisa daquela vaga. Sabe? Então é uma coisa assim muito errada realmente você fazer isso, estacionar na vaga de deficiente, por exemplo. A falta de acessibilidade em locais públicos, como falta de rampas, sabe? Falta de meios possíveis para a pessoa se locomover. Calçadas nas ruas que também muitas vezes não são corretamente pavimentadas para esse tipo de mobilidade desses deficientes, dessas pessoas que precisam desse meio de locomoção, sabe? Então eu falaria alguma coisa do tipo. Eu acredito que o Enem gostaria sim de cobrar esse tipo de tema, porque geralmente os temas do Enem envolvem muito essas questões sociais, sabe? Questão de inclusão, questão
de sociedade, sabe? De normas para se viver em sociedade, de fatores que envolvem esse convívio em sociedade, sabe? Então eu acredito que esse tema seria, sim, um tema muito possível de cair. Então eu falaria algumas coisas desse tipo, se caísse esse tema na redação. E o último tema que eu achei também relevante de falar, e que acredito que o Enem possa cobrar assim na redação, é sobre inclusão social. Inclusão social em 3 fatores. Não sei se ele cobraria os três fatores juntos, mas em relação à música, em relação a esportes e dança. Dança e música tá bem parecido, né? Então, sei lá, algum tema tipo incluindo através do esporte. Como inclusão social através do esporte, alguma coisa do tipo, sabe? Então, por exemplo, aqui em Vitória existe um projeto, acho que é da Vale, não sei, acho que é da Vale, que aí tem um projeto que eles tentam pegar pessoas, acho que tem um critério de renda também, para participar de aulas de música, sabe? De aprender instrumentos, ou canto também, de dança. E aí elas têm aquela formação musical, tem de esportes também, acredito, ou formação em relação ao esporte, tipo, jogar futebol, alguma coisa do tipo. E aí, através disso, tenta ajudar aquele jovem ou aquele adolescente a ter aquela formação para tentar se incluir na sociedade também, sabe? Às vezes desperta ali com aquelas aulas um dom que o jovem tem em relação à música, já entra para uma orquestra, ou então só de fazer esse tipo de aula já tira um pouco aquele jovem do seu contexto que muitas vezes é marginalizado, sabe? É excluído da sociedade. Tira aquele jovem daquele contexto e coloca ele em outro contexto onde abre um monte de oportunidades para ele, sabe? De ele crescer na vida, de ele ter uma formação, de ele ter mesmo que for um hobby só, a música, ou a dança, ou o esporte, mas é sim um meio de inclusão social, principalmente dessa parcela que é marginalizada na nossa sociedade, entendeu? Então, eu acredito que o Enem poderia cobrar alguma coisa em relação a isso. Inclusão social, ou através do esporte. Aí eu vi o meu irmão, ele tá no primeiro ano do ensino médio, ele fez um texto esses dias sobre, acho que era isso, esporte como meio de inclusão social, alguma coisa do tipo. E aí falava da história de vários jogadores que eram pobres quando começaram, sei lá, e eram de favelas e tal. E aí começaram a jogar futebol, algum outro tipo de esporte. E aí começaram a crescer na vida e viram que tinham talento naquilo. E aí, sei lá, estouraram e são pessoas de bem, são pessoas trabalhadoras e tal. Ou qualquer outro tipo de esporte, sabe? Então tava falando em relação a isso. Como incluir através do esporte, como que o governo pode continuar atuando em relação a isso, como que a sociedade pode atuar incentivando os jovens a participar desse tipo de projeto. Então eu falaria no meu texto, tanto para esporte, quanto para música, quanto para dança, sei lá, karatê, judô, qualquer, sabe assim, esses projetos sociais. Eu falaria da necessidade de ação governamental, sempre eu coloco isso, políticas públicas, eu sempre colocava isso nos meus textos. Todo texto, uma das 3 intervenções era políticas públicas de ou educação, ou saúde, ou segurança, alguma coisa do tipo, eu sempre colocava na minha conclusão. Então, nesse contexto, eu falaria algum tipo de intervenção governamental, principalmente na criação de postos de oferecimento desse tipo de serviço, sabe? De treinamento de jovens, tanto para esporte quanto para música, para canto, para informática, sabe? Esses projetos sociais que são sim muito interessantes e que promovem essa reintegração do jovem, essa integração, na verdade, do jovem na sociedade, principalmente dos jovens mais excluídos que acontece realmente. Então, eu falaria, sabe, dessa necessidade do governo, a incentivação, isso aí, da sociedade quanto à criação de ONGs, organizações não governamentais de apoio a isso, sabe, que a sociedade, sabe, abra os seus olhos, que os empresários, sabe, patrocinem realmente esse tipo de projeto para incentivar a integração desses jovens na sociedade, sabe? Então, falaria um pouco sobre isso e basicamente alguma coisa em relação a isso. A sociedade agindo através dessas ONGs, através de uma participação social mais efetiva nesses projetos, incentivando os jovens também a participarem, porque muitas vezes não participam, mas enfim.
ação governamental em relação a isso também, que amplie o número de projetos sociais, que ofereça algum tipo de benefício também para o jovem, sabe, assim, pagar para ele tocar, supondo, a pessoa aprender a tocar um instrumento, então pagar para ele tocar em alguma festa, alguma orquestra, sabe? Então eu acho interessante também, como um meio de integração do jovem à sociedade. Então foram esses 3 temas que eu achei interessante e que talvez possam cair juntamente com aqueles outros temas que eu já tinha falado anteriormente. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida, dá um like, se inscreva no meu canal, comente aqui embaixo, me perdoem novamente por essa voz, mas foi só porque eu queria muito gravar pra vocês. Se vocês tiverem algum outro tipo de dica pra um tema do Enem, podem comentar aqui embaixo também. Se vocês tiverem alguma dica de vídeo pra eu gravar também, eu posso gravar. E é isso, gente. Um beijo, tchau, tchau.